Sejam bem-vindos, hoje dia 2 de agosto, sexta-feira, começando mais uma reunião matinal. Hoje a gente vai falar de diversos pontos, como o payroll dos Estados Unidos que acabou de sair veio abaixo do esperado, alguns destaques também na Europa, com dados de inflação e dados de confiança, algumas surpresas também que a gente vai comentar para vocês no detalhe. Na parte brasileira, a produção industrial veio mais uma vez avançando, quinta alta seguida. A gente vai falar também das possíveis mudanças sobre mais detalhes da reforma da Previdência, um controle um pouco maior da Bolsa Família. A gente vai falar de novo do PDV da Petrobras, a gente vai falar da State Grid realmente fechando a compra da participação na CPFL e outros destaques das empresas. Começar primeiro pelo fluxo. Ontem os locais terminaram o dia net compradores, cerca de 24 milhões, destaque na compra para BB Seguridade, Vale 5, BVMF e Braskem, na venda para Itaú, JBS e Petro 4, e nas duas pontas para VEG, Itaúsa e Cielo. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em cerca de 49 milhões, destaques na compra para CCR, Itaú, Bradesco, Ambev e Suzano, e na venda para BVMF. Começando pelo payroll dos Estados Unidos, que estava mexendo bastante com os mercados. Os investidores na Ásia, as bolsas não ficaram numa direção única, parte cautelosas, parte otimistas com dados de payroll. Vamos aos números, então, que os números estão aqui. A gente teve, a expectativa era de criação de 180 mil vagas, a criação foi de 151 mil, então veio abaixo do esperado a criação de vagas no mês de agosto, mas a diferença foi que para o mês anterior de julho, que tinha sido criadas 255 mil vagas, o número foi revisado para cima para 275 mil. Mas, de qualquer forma, outros destaques ruins, um pouco, digamos assim, no relatório de emprego apresentado hoje, a expectativa era de queda do desemprego de 4,9 para 4,8, permaneceu estável em 4,9, e o aumento dos ganhos salariais por hora, a expectativa era de crescimento de 0,2%, cresceu só 0,1%. Mais uma vez a gente reforça que os dados de payroll só complementam que a gente acha que setembro não é uma reunião, dia 21 de setembro a gente vai ter reunião do Fed. A gente não acha, embora todos os comentários do vice-presidente do Fed na semana passada mais duros, que essa reunião está viva ainda, ou seja, que ela tem a possibilidade de aumento de juros. A gente acha que essa é uma reunião em tempos meio turbulentos, a gente vai estar há 5 dias antes do primeiro debate eleitoral, são 4 debates, em outubro a gente vai ter os outros 3 para presidente dos Estados Unidos. Em meio à campanha o Fed não vai querer se posicionar, também a comunicação com o mercado não foi tão boa, da última reunião de julho para essa, só realmente o evento do simpósio na sexta-feira passada, que teve uma postura um pouco mais compromissada com aumentar juros, então a gente acha que setembro ainda está muito improvável. Realmente para dezembro é algo mais viável, então ele poderia usar de novo esse encontro para mostrar uma postura mais firme, aí já seriam 2 vezes fazendo essa sinalização, o simpósio e a reunião, e ainda tem a reunião de novembro para aí sim se acrementar e botar o mercado em linha, convergindo para a expectativa de subir juros. Bom, a gente também teve alguns destaques da parte internacional menores, a gente teve o PPI, índice de preços ao produtor, ele registrou uma alta de 0,1%, veio em linha com o que o mercado aguardava. E a gente também teve mais uma notícia positiva vindo do Reino Unido, está surpreendendo, depois de uma queda muito forte dos indicadores em julho, os dados de agosto estão reagindo. Então o PMI de construção, que tinha caído para 45,9, ele voltou para 49,2 em agosto, então uma recuperação muito forte, aquele susto pós-Brexit parece que já está passando, e os mercados não estão achando que o revés na economia da região vai ser tão forte assim. Na parte doméstica, a gente teve hoje pela manhã a produção industrial crescendo 0,1%, a expectativa era de 0,05%, na comparação anual com julho do ano passado, queda de 6,6%, quando esperada era 7%. Então, o quinto mês seguido que a produção industrial avança. Nos últimos 12 meses, a queda registrada é de 9,6%, mas de qualquer forma parece que a produção industrial já estabilizou, muito pelo rearranjo dos estoques. A produção industrial segue mostrando alguma, digamos assim, boa notícia, pelo menos agora nesse segundo semestre a gente deve continuar vendo a produção industrial com ligeiros avanços e muito perto da estabilidade quando o mês não for tão bom. A gente também teve de destaques os sindicatos da Receita Federal falando que a Receita pode parar se não tiver o reajuste. Ontem a gente teve manifestações em alguns portos, em 3 aeroportos,
Então, o líder sindical falando que não quer nem pensar na hipótese de do projeto deles não passarem. Segundo o sindicato, 90% dos mais de 10 mil servidores aderiram aos pedidos da celeridade na tramitação do projeto. Também tivemos algumas entrevistas interessantes do Gedel, do Eliseu Padilha e do Romero Jucá, todos ministros. O Romero Jucá, ele é presidente do PMDB, perdão. E algumas das notícias interessantes que saíram dessas entrevistas foram, por exemplo, o Eliseu Padilha falando que o governo está reforçando essa posição em fixar em 65 anos a idade mínima para aposentadoria, tanto para homem quanto para mulher, quanto para servidor privado, quanto para servidor público. Por enquanto, muito ainda na discussão. O Romero Jucá, na sua entrevista, falou que a reforma da Previdência é algo que tem que ser bem debatido com a sociedade, já meio que afastando a possibilidade de uma tramitação muito rápida para já ser aprovado no primeiro semestre, já um pouquinho uma direção meio contrária do que o Eliseu Padilha falou, mas de qualquer forma o assunto segue no foco. Outro destaque, esse vindo do jornal O Globo, mostra um maior controle no Bolsa Família. Então, depois de a gente ter visto só no mês de setembro 600 mil pessoas que estão recebendo benefício e não deveriam estar, só lembrando que são 50 milhões de pessoas que recebem o benefício, que são beneficiadas. A gente já tem até setembro cerca de 900 mil pessoas que foram descadastradas porque não deveriam estar recebendo. No ano passado inteiro foram 1 milhão e 300 mil pessoas que foram descartadas do programa. Bom, mas agora o que o governo está se programando para evitar que muitas pessoas recebam o que não deveriam estar recebendo? Agora eles vão cruzar cerca de 6 bases de dados e vão obrigar que todos os integrantes da família beneficiada tenham um CPF para aí sim receber, para possibilitar que a família receba o benefício do Bolsa Família. Então, e também eles vão permitir só 2 falhas, antigamente eram 3. Se você falhar 2 vezes agora, você já vai ter seu benefício cassado. Eu vou te chamar agora ao intervalo, logo mais a gente volta com os destaques das empresas. Bom, bora lá agora falar a parte das empresas. A gente tem a Petrobras, a gente vai atualizar agora o PDV deles. A gente tinha falado 8 mil no começo da semana, agora a empresa já informa que são cerca de 11.704 empregados que vão aderir ao programa de incentivo ao desligamento voluntário. Segundo a empresa, isso vai gerar um custo de 4 bilhões, mas no longo prazo pode gerar um benefício de cerca de 30 bi. Então um alívio bem maior para o longo prazo. Agora eles sofrem, mas vai ser bem melhor para a empresa no longo prazo. A gente teve hoje pela manhã também a State Grid confirmando a compra da fatia de 23,6% da CPFL Energia, cerca de 7,3 bilhões de dólares. A compra se concretizou nesse patamar. E também a gente teve de interessante na parte de empresas a Fitch confirmando alguns ratings, reafirmando o rating do Itaú, do Bradesco e do Santander, reafirmando então a nota de crédito do Itaú Unibanco em BB+, assim como os de outros bancos, e o Itaú Unibanco Controlador Holding com BB-. A Fitch Ratings falou que a performance consistente do banco no ciclo econômico desafiador faz com que ela realmente confirme o rating, por enquanto, do Itaú. A Fitch continua afirmando que o rating soberano no Brasil segue com perspectiva negativa, fala que muitos dos projetos ainda têm que ser realmente colocados em prática, mas que já começa a ver uma melhora, pelo menos um debate um pouco mais rico sobre o que realmente precisa ser feito. Agora, por última parte dos comentários da nossa área BTC, os destaques de ontem ficaram com Fibria, Embraer, Klabin, CPFL e Taesa. Vou ficando por aqui. Hoje pela tarde, realmente, os destaques ficam com mais notícias vindo do encontro do G20 na China. Então, a gente tem o Michel Temer por lá, alguns dos seus ministros. A gente soltou um relatório bem interessante para falar o que você tem que ficar de olho nesse primeiro encontro, primeira viagem internacional do agora presidente Michel Temer. Alguns destaques, possíveis barreiras não tarifárias
podem ser negociadas, principalmente pelo ministro Blair Maggi, e isso já estaria um selo bem interessante para o país. Mas, de qualquer forma, um dos destaques de ontem foi que o primeiro-ministro da China já convidou Michel Temer para fazer uma viagem, não agora para o G20, mas uma viagem de Estado, então o Brasil realmente em si sendo convidado para ir para a China. Mas, de qualquer forma, já é uma recepção muito boa, já são primeiras notícias muito positivas vindo de lá. Bom, vou me despedindo, na semana que vem a gente está aqui de novo, semana que vem a gente tem feriado na quarta-feira, mas, de qualquer forma, a gente estará aqui na reunião matinal. Aproveitem bastante o final de semana, descansem muito e a gente se vê. Até mais.